Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo deste canal e você já parou para perguntar o que você representa na vida de alguém? O que a sua face representa para alguém? Você já parou para pensar em que momento que você deixou a sua marca e fez com que essa marca se transformasse em uma forma de representatividade para alguém? Você já parou para pensar que em alguns momentos da sua vida fizeram e serviram como exemplo para alguma condição humana de uma outra pessoa? Sim, isso é perfeitamente comum, isso é perfeitamente normal e isso realmente acontece. E acontece assim muito, o mais frequente que você possa imaginar. Então assim, hoje as relações elas estão tão fáceis, tão próximas e às vezes algumas situações que as pessoas acabam disponibilizando sem perceber para nós faz com que nós saibamos filtrar e destilar essas situações e trazer para as nossas vidas e faz com que a face daquela pessoa seja lembrada de alguma forma em algum momento da sua história e faça com que aquela atitude, né, os exemplos que aquela pessoa acaba passando para você, tanto diretamente quanto indiretamente, faz com que você acaba utilizando esses exemplos e traga para sua história, traga para sua vida. Então assim, é muito importante saber que existem pessoas que têm esse dom, que têm essa facilidade de trazer exemplos, né, de transportar situações do contexto social dela ou do contexto de vida dela para a nossa vida. E assim a gente faz jus de alguns exemplos e a gente utiliza algumas situações e algumas características que as pessoas acabam passando pela sua identidade de face, de personalidade, de maneira de lidar com as situações. Nós acabamos pegando como exemplo, né, essas situações e nós trazemos para a nossa vida e nós conseguimos montar uma engrenagem onde nessa engrenagem nós misturamos todas essas experiências, todas essas informações, esses feedbacks pessoais e de conversas, de exemplos, de situações e nós trazemos para a nossa vida e nós lembramos dessas pessoas o quão importante elas foram dentro do nosso processo de vida, dentro da nossa história. Então assim, se você parar para pensar, você pode ter certeza que em algum momento, alguma pessoa dentro da sua história fez uma diferença enorme na sua vida. Mostrou exemplos, direcionou você de alguma forma, passou algum tipo de energia boa, alguma história para você poder se comparar, para você poder ter como base para você construir a sua. Trouxe para você exemplos externos, exemplos de situações adversas para você tomar algum tipo de decisão e essas pessoas acabam sendo tão presentes na nossa vida, fazendo uma diferença tão grande que nós trazemos elas como identidade de face, né? A gente olha aquela situação e diretamente a gente liga as duas coisas, liga a identidade da pessoa com aquelas características que ela nos mostrou, que ela em algum momento nos ajudou ou em algum momento colocou, né, conseguiu colocar e expôs isso para que nós utilizássemos na nossa história, dentro do contexto da nossa história. Eu tenho várias pessoas que eu consigo assim assimilar situações que eu precisei ou situações que eu não tinha respostas ou características que eu ainda não conhecia em relação a algumas decisões que eu tive na minha vida com essas pessoas, onde eu olho a face da pessoa e eu lembro, poxa, essa pessoa ela trouxe um aprendizado muito grande
dentro da minha vida em relação a algum contexto, em relação a alguma situação, ou ela me ajudou em alguma situação que eu precisava muito e eu lembro dela para a vida. Então isso faz com que a gente construa as nossas afinidades de relações sociais, né, de amizade e de pessoas próximas, e faz com que a gente coloque essas características e uma identidade visual na nossa cabeça em relação a essas ajudas, a esses conselhos, a essas situações. Então eu gosto muito de ligar imagens com aprendizado. Então eu acredito que o ser humano nada mais é do que uma forma de alguma situação que nós já aprendemos ou que nós devemos aprender. Então, a face das pessoas, elas representam muito, elas passam muito, elas são super transparentes. Tanto eu falo a face não somente física, né? A face de personalidade, a face psicológica. Ela nos traz um aprendizado muito grande, ela nos traz possibilidades de explorar cada vez mais o ser humano e fazer com que o ser humano nos doe o que ele tem de melhor e o que tem de pior também, né, gente? Que a gente acaba também associando as pessoas que são ruins às faces também, né? Isso é consequência, nós não vamos falar só de coisas de situações boas. Existem as situações ruins que nós ligamos da mesma forma e que nós aprendemos da mesma forma. Então, esses exemplos de perfis, né, que troca essas experiências e que faz com que nós aprendemos, faz com que a gente tenha uma visão e uma panorâmica maior das situações e de todas as pessoas que convivem ao nosso redor, e a gente começa a ligar essas situações com os perfis, né, com as identidades, com as faces das pessoas, e faz com que a gente guarde dentro da gente todo esse aprendizado, todas essas situações que nós vivemos aí diante da vida. Alguns amigos, alguns inimigos, os namorados, os crushes, né? A nossa família, aquele parente que a gente não gosta tanto, ou aquele parente que a gente gosta, a gente acaba associando. E essa associação nos traz aprendizado, né? As características que faz com que nós possamos aprender, não somente aprender as questões em relação às pessoas, mas em questões de processo de vida também. Então, a associação, ela é um processo psicológico, ela é um processo humano que faz com que nós consigamos aprender numa velocidade maior em relação às coisas, né? Então, eu acredito que quando a gente faz essa associação, a gente consegue chegar a definir padrões, né? Definir perfis de pessoas com uma capacidade maior e traz experiências também maiores. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e dar um super like para ajudar o canal a crescer. Um super beijo, tchau!